agosto de 2000 foi o fato de ter se observado que, apesar de saber-se que a pandemia da Covid-19 estava a impactar negativamente o mercado laboral, não existiam dados em concreto sobre como este impacto estava a ocorrer nos jovens no mercado laboral. Portanto, com base nos dados do inquérito A Transição Ensino-Emprego, que estava a ser levado a cabo pelo Programa Crescimento Inclusivo no ano passado, foi possível cobrir esta lacuna. Portanto, este é um inquérito que teve início em finais de 2019 e foi concluído em novembro de 2020. Este foi um inquérito que teve a sua elaboração no início de 2019, um inquérito base, e consecutivamente rondas de segmento trimestrais em 2020. A quando da elaboração deste artigo, em agosto de 2020, foram usados dados relativos ao segundo trimestre de 2020, nos meses de abril e junho de 2020. Portanto, a apresentação de hoje cobrirá os resultados de todo o ano, não apenas o segundo trimestre. Portanto, a análise aqui apresentada é meramente descritiva e não goza de nenhum cálculo paramétrico. Bom, os resultados do inquérito basicamente indicaram que a Covid-19 impactou negativamente e significativamente aos estudantes. Este gráfico ilustra o impacto da Covid-19 reportado pelos estudantes em diferentes esferas ao longo das rondas de segmento. Cada ronda representa um trimestre, ou seja, segunda ronda, segundo trimestre e assim sucessivamente. O que é possível observar aqui é que em todas as rondas e em todas as esferas, indiscriminadamente, os estudantes reportaram um impacto negativo da Covid-19. Um outro fato interessante é que no segundo, o impacto foi especialmente forte no segundo trimestre de 2020, ou seja, na segunda ronda. Por exemplo, 89% dos estudantes reportaram ter sido pessoalmente negativamente impactados pela pandemia no segundo trimestre de 2020. No entanto, essa percentagem reduziu para 85% no terceiro trimestre e para 80% no quarto trimestre. Portanto, as mudanças de maior impacto reportadas pelos estudantes foram, sinceramente, as escolas, perda de emprego e maiores dificuldades de encontrar um trabalho. Este gráfico aqui apresentado ilustra a distribuição dos diferentes efeitos da pandemia reportados pelos estudantes ao longo dos trimestres. O que é possível observar é que o encerramento das escolas e a perda de emprego, que são representados pelas áreas azul e dourado do gráfico, são os efeitos de maior incidência. Outro fato interessante é que a dificuldade de encontrar um emprego foi especialmente forte no segundo trimestre de 2020, ou seja, na segunda ronda, que era representada pela área cinza do gráfico, esta aqui. E, portanto, no entanto, nas rondas seguintes, ou seja, nos trimestres seguintes, o efeito dissipou-se. Prosseguindo, temos aqui um gráfico que ilustra a severidade das medidas implementadas pelo governo, e é possível ver que as medidas são especialmente fortes na segunda ronda, ou seja, no segundo trimestre de 2020, o que pode estar por detrás dos nossos resultados. Resultados adicionais indicaram que 30% dos que estavam empregados na primeira ronda caíram no desemprego na segunda ronda. No entanto, na quarta ronda, esta percentagem reduziu para 21%. Adicionalmente, 20% dos que estavam empregados na primeira ronda mudaram-se para formas de trabalho mais precárias, como biscates, trabalhos ocasionais. E na quarta ronda, esta percentagem aumentou para 40%, indicando que a qualidade do emprego deteriorou-se ao longo do ano. E, finalmente, apesar desses resultados negativos, alguns estudantes conseguiram ter uma colocação no mercado de emprego durante a pandemia. Pelo que pode-se observar, 31% dos que estavam desempregados durante a primeira ronda conseguiram um emprego na quarta ronda. Portanto, um outro resultado interessante é que o emprego nas ONGs, o setor público, apresentou-se um pouco mais resiliente em relação aos outros setores, como o setor privado, e observou-se que estudantes empregados nestes setores reportaram um efeito negativo reduzido quando comparados com estudantes em outros setores.
Bom, quais são os pontos-chave que se podem tirar desta apresentação ou desta análise? Primeiro, a pandemia deteriorou as condições do mercado de emprego, sem dúvidas. O impacto da pandemia foi especialmente forte durante o início, o que possivelmente pode ser sustentado pelo fato das medidas de severidade do governo terem sido um pouco mais fortes no início da pandemia. E o emprego em setores como ONGs e o setor público apresentou-se relativamente mais resiliente. Portanto, com base nestes resultados, são deixadas as seguintes recomendações de política. Portanto, há necessidade de monitoramento contínuo do mercado de trabalho pelas autoridades competentes para que políticas adequadas sejam ativadas em momentos oportunos. A necessidade de fomento de programas de apoio à inserção no mercado de trabalho para suavizar a transição ensino-emprego por parte dos estudantes. E, finalmente, a necessidade de respostas que fortaleçam a resiliência das empresas locais para sustentar as perspectivas de emprego dos jovens. Obrigado. Obrigado, Ivan. Como na sessão anterior, abrimos espaço para perguntas que possam, de clarificação que possam existir. Uma pergunta de clarificação, ao fundo. Peço que seja breve e que seja de clarificação, por favor. Exato, sim. Não, muito obrigado. Bom, compreendi que este estudo usou um inquérito que foi produzido muito recentemente. Teria sido muito interessante e gostava que o apresentador elaborasse estas dinâmicas na alteração, digamos, do emprego no seio dos estudantes, vistas no contexto de área de residência urbano-rural, e em certa medida até seria bom termos uma informação por províncias, porque as dinâmicas do ponto de vista de desenvolvimento econômico e a capacidade de cada local geográfico amortecer os efeitos da Covid é diferenciado. Então, estas distinções talvez ajudassem a enriquecer a nossa compreensão sobre o alcance dos resultados que são alcançados. Obrigado. Só agradeço a pergunta, mas vou reservá-la para a fase de perguntas e respostas. Obrigado. Chamo então a palco a doutora Eva Maria Eger. Tem a palavra.